tem um nome. E o nome dessa esperança é Jesus. Deixa eu ver aqui meu tempo, botar meu óculos. Bom demais estar aqui na casa de Deus, bom demais louvando ao nosso Deus, bom demais celebrando com os irmãos aquilo que Deus já tem feito na nossa vida. A igreja é a cerejinha do bolo, é o momento onde a gente vem para estar em união com os irmãos e comunhão com os irmãos, para celebrar aquilo que Deus já fez, que Deus tem feito, para compartilhar aquilo que Deus fez durante a semana, para que a gente divida com os irmãos aquilo que a gente aprendeu, aquilo que Deus trabalhou na gente. E é um momento incrível, é um momento maravilhoso, bom demais estar aqui. Não tem lugar melhor no mundo para estar do que na casa do Senhor com os irmãos. Eu queria ler com os irmãos um texto. A gente tem falado nas RIPs sobre sangue, cruz, graça, salvação, sobre as bases da nossa fé, e a gente vai insistir nesse assunto, porque a ideia é que a gente tenha isso correndo nas nossas veias, para que o nosso coração pulse por isso, para que a gente entenda profundamente esse tema, que é a base da nossa fé, é fundamental na nossa caminhada. E não tem sentido a gente correr lá na frente se a gente não entende essa base. Então a gente tem falado nisso constantemente nas nossas reuniões. A gente já tem mais de ano, né, que a gente vem falando sobre esse tema. Agora com um grupo grande, às quartas-feiras aqui. Nessa quarta-feira tinha cerca de 115 a 120 pessoas aqui na igreja. E a gente teve a oportunidade também de falar sobre o sangue. O pastor Eros falou sobre o sangue. E o Quinho trouxe um texto que eu perguntei, até a gente conversou essa semana, que é muito importante nessa questão. Eu queria compartilhar com os irmãos. E esse texto está no livro de Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 11. Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 11. Eu preciso trocar de óculos, né? Não estou enxergando nada. Olha assim, vejo aqui um borrão aqui assim. Neto, faz assim. É o Neto que está ali, é ele mesmo. Isso aí. Hebreus, tá difícil, né? A idade é a idade. Não é todo dia que a gente chega aos 30 anos de idade. Capítulo 9 de Hebreus, versículo 11 até o 15, depois a gente vai ler do 24 ao 28. Na minha Bíblia, eu não sei na Bíblia de vocês, mas na minha Bíblia está escrito assim em cima desse texto: o sacrifício de Cristo não se repete, ele é perfeito e eficaz. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santos dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Aí versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes,
desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Amém, amém. Esse texto é maravilhoso. Não tem como a gente não ficar impactado. Imagine um homem que tem uma dívida gigante. Imagine você, né? Porque hoje em dia eu acho que o brasileiro que não está endividado, ele não é brasileiro. Imagine você que recebeu o seu salário, agora começo da semana, muita gente vai receber o seu salário, amanhã dia 1º, feriado, dia do trabalhador, você recebeu o seu salário, e aí recebeu X, e aí você sentou para fazer as suas contas, as suas contas deu, sei lá, 3x. Aí você já vai consultar o saldo do banco, vai falar assim, olha o cheque especial entrando aí novamente, olha eu empurrando aí a fatura do cartão mais, pagando o mínimo próximo mês. Mas você imagina uma pessoa com uma dívida gigante, uma dívida que ela não pode pagar, e ela batalhando a cada dia para pagar essa dívida, mas a dívida está enrolando e está crescendo cada vez mais, os juros são terríveis e tudo mais. Essa pessoa não tem vida, né, gente? Essa pessoa, ela não dorme, ela passa mal, ela fica doente, ela não consegue viver, ela não consegue se relacionar, ela não consegue fazer nada, né? Eu passei por uma experiência recente da pandemia. A gente tinha uma loja, eu e minha esposa, e a loja ficou fechada durante dias, e era terrível, porque a nossa renda era da loja, e a gente não podia vender, e a gente não tinha renda. Da noite para o dia a gente não tinha renda. E muitos aqui talvez tenham essa mesma história, talvez perderam o emprego, tiveram alguma dificuldade. E assim somos nós diante de Deus, devedores. Nós já nascemos com uma dívida impagável. E essa dívida, por mais que humanamente, a gente possa trabalhar, por mais que as religiões elas possam pregar de que você possa construir algo para pagar, você possa fazer algo, boas obras, ou seja lá o que for, para pagar essa dívida, não é bem assim, porque essa dívida não é paga com boas obras. Vamos ser honestos, gente, vamos olhar para dentro da gente e vamos pensar, será que existe algo de bom na gente que a gente possa oferecer a Deus e que Deus possa falar assim, nossa, como você é bom, como você é legal, vou receber isso, porque você é muito legal, você é uma criatura maravilhosa. Quando a gente olha para a gente vê o poço de miséria que a gente é, a limitação que nós somos, a incoerência que nós somos supersticiosos, nós somos gananciosos, nós somos invejosos, nós temos medo, nós somos fracos, somos terríveis. Então em nós não habita bem algum que possa fazer com que a gente pague essa conta terrível, que é a conta que está lá desde Adão, que entrou com o pecado, e a gente já nasce condenado. Mas Deus, na sua infinita bondade, Ele mudou essa história. Nós somos, e eu vou falar assim, porque eu creio que aqui a grande maioria já teve uma experiência com Cristo, uma experiência com Deus. Nós somos filhos de um Deus vivo, de um Deus poderoso, de um Deus misericordioso, que um dia olhou para a condição humana e percebeu o quanto distante nós estávamos de Deus, porque essa é a nossa condição no pecado. O maior problema do pecado é que ele nos afasta totalmente de Deus. O pecado original, ele nos afastou totalmente de Deus, e nós não tínhamos a menor condição de ter relacionamento algum com esse Deus. E não teríamos nós nenhuma ferramenta possível que a gente pudesse usar para que a gente pudesse restaurar esse relacionamento.
E durante muito tempo da história, e a gente lê aqui no livro de Hebreus, nesse mesmo capítulo 9, no começo, o autor ele vai falando sobre o sistema de sacrifício que havia no Antigo Testamento. Esse tema é muito grande, não dá para falar no pouco tempo que a gente tem agora de manhã, mas se os irmãos tiverem interesse de conhecer mais, deem uma lida lá no livro de Hebreus, no livro de Êxodo, Levítico, que explica muito bem esse sistema sacrificial. Venha na RIP, a gente tem falado muito sobre isso na RIP. E Deus criou um sistema sacrificial que prefigurava o sacrifício de Jesus Cristo, onde o sacerdote, ele ia, a pessoa levava até o sacerdote um cordeiro, um animalzinho sem nenhuma mácula, sem nenhum defeito, e ele sacrificava como perdão dos pecados, para que os pecados fossem perdoados do povo. E aquilo ele prefigurava a figura de Jesus Cristo. Só que era necessário que todo ano aquele sacrifício ele se repetisse. E eventualmente o povo estava lá repetindo aquele sacrifício. O negócio não estava totalmente resolvido ainda. Até que vem Jesus Cristo. E tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, essa reunião aqui, a nossa vida, ela só tem sentido quando ela está baseada em Jesus Cristo. Tudo é Jesus Cristo. A Bíblia é sobre Jesus Cristo. A Bíblia é uma história de um Deus que quer se relacionar com o ser humano. É um Deus que sai da sua majestade o tempo todo para se relacionar com o ser humano. E Jesus Cristo, de uma vez por todas, ele se entrega. Ele que não tinha pecado algum, que não tinha mácula alguma, que não fez nada de errado, que não merecia ter morrido em nosso lugar, que não fez nada de errado. Ele sim tinha coisas boas para oferecer ao Pai. Ele entrega a vida dele por nós. E aí, já no céu, esse o relato aqui desse texto de Hebreus, já no céu, Jesus Cristo ele faz o papel do sumo sacerdote. E é muito louco, a gente brinca sobre isso na RIP, que tem uns psicólogos lá, né? E a gente fala, o que é isso? Olha que loucura, né? Você conta isso para um psicólogo que não entende da palavra, que nunca ouviu, ele vai achar muito louco. Porque a história é basicamente o seguinte: existe o ser humano e existe Deus. A gente tem um problema com Deus, um problema que a gente não pode resolver. E aí Deus, para resolver o problema que a gente tinha com ele resolve resolver o problema. E aí ele manda o filho dele, que é Deus, para morrer no nosso lugar. E aí o filho dele, que é Deus, que é Jesus Cristo, ele vai lá no Santo dos Santos, faz o papel de sacerdote, apresenta o sangue dele mesmo para Deus, e Deus recebe o sangue de Jesus, que é Deus, como a expiação dos nossos pecados, para que a gente não tenha mais nenhum problema com esse Deus. Vocês entenderam isso? Isso dá umas belas análises, né? Dá uns anos de análise aí. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que a gente precisa entender mais sobre a graça. A gente precisa entender mais sobre a graça. Porque se em algum momento na nossa vida a gente tiver a tentação de achar que nós podemos conquistar alguma coisa de Deus pelas nossas próprias forças, a nossa esperança ela vai embora. Porque a gente vai continuar errando, a gente vai continuar buscando em algo que não é Deus, o que só Deus pode dar, que é a salvação, que é o relacionamento com Ele. Não há nada que a gente possa fazer para que a gente possa se aproximar de Deus. Tudo está na obra de Jesus Cristo naquela cruz. É tudo por Cristo. E se Deus, que é Deus, Ele fez essa obra, a gente não tem o direito de ter esperança e depositar esperança em outra coisa. A nossa esperança é Jesus Cristo, a nossa esperança está nessa salvação. E aí, tem uma parte aqui do texto que ele fala assim, sobre a purificação da consciência, ali no versículo 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O que isso significa? Se estivermos baseados nos nossos atos, nas nossas ações, se a nossa vida for baseada naquilo que a gente faz, nas nossas obras, a gente vai viver uma vida de medo, porque tem dia, e eu vou falar por mim, gente, que eu acordo muito mais ou menos com Deus. Eu acordo de manhã,
E eu não estou afim muito de ser crente. E aí, será que nesse dia eu não estou salvo? Tem dias que a minha fé, ela não está tão forte. Tem dias que vem a doença. Tem dias que vem a dificuldade financeira. Ou tem dias que é segunda-feira. Que dia terrível, né? Tem dias que é segunda-feira. E aí? E aí você não está salvo? Acabou o tempo da gente viver nessa gangorra, nesse medo espiritual. Jesus Cristo, Ele fez toda a obra. E a obra de salvação e de redenção em Cristo Jesus, aquela que nos dá a esperança de salvação, a esperança de termos um relacionamento com Deus, ela está completa. Não há necessidade de ser feita toda vez uma recrucificação de Jesus Cristo, porque o sacrifício de Deus, o sacrifício de Jesus Cristo, ele é eterno, definitivo, real e eficaz, para que a gente esteja novamente na presença de Deus, sem nenhum peso na consciência. O pastor Eros gosta de dizer assim: você lembra lá de setembro de 1993? Pois é, se você está em Cristo, Deus não vai olhar mais para isso. Deus não vai olhar mais para aquilo que você fez lá no passado, porque a partir de agora o sangue de Jesus Cristo, ele te limpa de todos os pecados. E Ele permite que você tenha um relacionamento com Deus novamente. Ele restabelece esse relacionamento para que você viva uma nova vida. Uma vida de comunhão com Deus, de caminhar com Deus, onde você vai ser transformado dia a dia. A gente falou aqui durante o começo do ano sobre estar na mesa. E a gente sempre falava que o Evangelho não é sobre ser uma pessoa melhor. O Evangelho é sobre um relacionamento. É sobre um relacionamento que transforma. O reino já começou, você faz parte desse reino. Permita-se ser transformado por Deus. Viva essa plenitude da salvação que só é em Cristo Jesus. Não baseie mais em suas obras. E aí você vai estar fortalecido para aí sim, como reflexo da salvação, viver aquilo que Deus tem para você, que são as boas obras em Cristo Jesus. Que seja assim na minha vida e na sua também. Em nome de Jesus, amém.